Oi, bom dia para o pessoal do Brasil. Obrigado por se conectar. Hoje a gente tem uma sessão bem especial. A gente vai falar de um trending topic. É, os BEIs são os sistemas que a gente está utilizando bastante na América Latina toda. Obrigado por estarem conosco hoje. As pessoas se estão conectando. A gente está esperando mais ou menos 100 pessoas, porque é um tema bastante relevante para o mercado hoje. Hoje a gente vai falar das usinas híbridas feitas corretamente e a gente não vai falar somente do aspectos técnicos, a gente também vai falar sobre a perspectiva do retorno sobre o investimento. É por isso que a gente hoje está com a Delphos. A Delphos se torna mais na operação e a Rated Power, a gente é mais sobre a projeção desse tipo de ativos, de usinas solares, mais base. E na Delphos, eles são carregados mais do lado da operação e manutenção desses ativos. Então, a gente hoje está com o Lucas, especialista da Delphos, e a gente vai cumprimentar o Lucas. Como está, o Lucas? Tudo bom? Bom dia, Alejandro, estou bem, e você? É um prazer estar aqui, né, para a gente compartilhar aí um pouco exatamente dos insights, né, para projetos, né, e operação de BES, uma tendência que nós temos observado, né, como você bem comentou, em toda a América Latina, no Brasil também ganhando força, então algo muito relevante para discutirmos hoje. É isso mesmo, Lucas. Antes de começar, a gente vai dar uns minutinhos para que as pessoas se liguem a chamada. Mas para começar, eu gostaria de saber um pouquinho da sua opinião, Lucas. Como você vê o mercado do BES no Brasil, na América Latina, onde a Delphos opera, quantos são os ativos que vocês têm? Um pouquinho de contextualização, por favor. Não, perfeito. Falando mais especificamente assim do Brasil, né, acho que o cenário hoje que nós vemos, ele é marcado por um certo senso de urgência, né, com o recorde de geração renovável, mas também um aumento crítico do curtailment, as baterias elas deixaram de ser vistas apenas como um backup para se tornarem um certo pilar, né, na flexibilidade do SIM. No final do ano passado, nós tivemos oficialmente, né, o armazenamento reconhecido como infraestrutura estratégica, né, do sistema elétrico por meio do marco, né, da Lei 15.269. E além disso, nós estamos também na iminência, né, do leilão de reserva de capacidade voltado para sistemas de armazenamento de energia. Então, apesar de algumas incertezas ainda quanto a isso, de toda forma reforça, né, que 2026 vai ser um ano importante, né, de definições para o mercado de BESS e o início, né, da consolidação dessa tecnologia como ativo essencial nos sistemas, assim como nós já vemos em outros países, né, na América Latina, que inclusive acredito que você pode comentar até com mais propriedade, né, mas alguns países em que isso já é estritamente necessário, e também trazendo também o aprendizado da Europa, né, a Delphos tem esse monitoramento global, e então esse aprendizado, né, o que nós vemos, né, no mercado lá fora, é algo que também podemos observar, né, que será a tendência aqui no Brasil, sobretudo no aspecto de flexibilização de receitas, né. Eu citei o aspecto do curtailment, que é talvez o ponto mais crítico hoje aqui no Brasil, mas à medida que os sistemas BES, né, se inserirem no mercado, a tendência é que também permitam, né, a flexibilização de receitas dos sistemas por meio de atuações em diferentes frentes, né, dado que o BES traz essa flexibilidade de atuar de diferentes formas, como a gente vai comentar ao longo da sessão, né? E você, né, o que que você pode compartilhar também para a gente, né, sobretudo acho É, que no aspecto de América Latina, né? É isso mesmo, Lucas. O que você acha no mercado brasileiro do novo leilão que estão esperando sobre a operação com BES, que já não é quase obrigatório, né? A gente não só está vendo isso no Brasil, a gente também teve leilões na República Dominicana, no México, Chile, onde as usinas já devem ter uma porcentagem da capacidade nominal da usina solar em vez. Então, já não é um conceito futuro, é o presente. E essa experiência que a gente está vendo de outros países, a gente está pegando aqui na América Latina. Então, isso é muito interessante como essa tecnologia está vindo para flexibilizar as possibilidades da rede, as possibilidades das usinas fotovoltaicas. Então, é isso mesmo que a gente vai falar hoje.
Muito obrigado, Lucas. Então, a gente vai começar agora. E para hoje, os speakers de hoje, é um prazer. Meu nome é Alejandro, eu sou a Technical Advisor na Rated Power. E o Lucas, se apresenta, por favor. Perfeito. Então, novamente, né, bom dia a todos. Sou o Lucas, eu trabalho como especialista, né, de energias renováveis aqui na Delphos. O nosso objetivo hoje é exatamente contribuir aí na sessão, né, comentando mais principalmente sobre a operação, né, destas plantas. Obrigado. E para as pessoas que não conhecem a gente, nossas firmas, a Rated Power é a maneira mais inteligente para projetar uma usina solar a grande escala. E agora não só permite fazer usinas solares, mas também a incorporação de novos tipos de ativos. A gente pode incluir sistemas BESS e também autônomos, ou standalone, a maneira mais inteligente, mais rápida de fazer um desenho e projetar uma usina solar. Na meia, pode é, poupar 160 vezes o tempo que você desenha com outra ferramenta. Então, é bem rápido, bem simples e ajuda tanto EPCistas, IPPs ou todo tipo de firma que está encarregada de desenhar ou projetar uma usina solar, a gente pode fazer com a Rated. E agora? Bom, a Delphos, né, ela auxilia operadores e gestores de ativos a identificar riscos, né, de subdesempenho e também falhas de forma antecipada em portfólios tanto de energia fotovoltaica, eólica, BESS, né, e hídrica, reduzindo perda de energia e aumentando a receita, né? Nós fazemos isso através da nossa plataforma de gestão inteligente, de desempenho de ativos, que monitora mais de 15 GB de renováveis em todo o mundo, né? E aí, como nós comentamos, hoje o nosso foco é principalmente em solar, mas BESS, apesar dessa atuação mais ampla. E hoje, o que a gente vai cobrir com nossa palestra? Hoje a gente vai começar com uma pequena introdução feita pelo Lucas, fazer uma contextualização do que é um BES, para que a gente utilize um BES. Depois disso, a gente vai passar com uma parte da Rated Power, como a Rated Power vai ajudar vocês a projetar uma usina fotovoltaica mais BES. Depois, o Lucas vai falar sobre como a Delphos, a gente pode operar, manter uma usina fotovoltaica com BES. Finalmente, a gente vai pegar todas as ensinanças, tudo a informação, e a gente vai dar as principais estratégias para a maximização do ROI a partir da Rated Power e também do Delphos. Finalmente, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. A gente vai abrir os microfones para que vocês falem com a gente. Então, a gente vai começar com a parte do Lucas. Perfeito, então. Bom, antes, né, de nós mergulharmos aí nos aspectos chaves, né, de projeto e de operação, né, das plantas híbridas, é sempre importante, né, garantir que nós estejamos alinhados, né, sobretudo pelo fato do mercado brasileiro, como nós comentamos há pouco, né, de estar em desenvolvimento, né. Então, o que é exatamente um BESS, né? Nós temos exatamente que, na sua forma mais simples, né, um BESS é um conjunto complexo de células de bateria integradas com sistemas de conversão de energia e, o mais importante, um sistema de gerenciamento de energia, né, o EMS. Um BES ele capta a energia intermitente, né, e não firme dos painéis solares e transforma em um ativo firme e despachável, né? No entanto, o BES ele não é simplesmente armazenamento, né? Ele é um ativo que é limitado por potência, energia, degradação, restrições da rede e também, claro, condições de mercado. Portanto, toda decisão, né, operacional ela tem um impacto direto, né, no valor de longo prazo. É por isso que é tão importante, né, nós tomarmos boas decisões desde o início, né, e, claro, continuar tomando boas decisões à medida que você opera o ativo. E aí, nesse sentido, né, olhando para mercados mais consolidados, frequentemente vemos ativos, né, ficarem aquém das suas expectativas devido a uma falta de estratégia de despacho, um projeto, né, por vezes desconectado da operação, decisões orientadas pelo CAPEX, que às vezes podem resultar em custos, né, de ciclo de vida mais altos ou um baixo desempenho e até riscos de segurança, e também premissas operacionais irrealistas, né. No entanto, se feito corretamente, né, o BES ele tem o potencial de entregar muitos benefícios, né, que vão além de abordar, né, esses desafios que nós citamos.
quando projetado, operado e monitorado adequadamente, o BES ele pode desempenhar um papel fundamental na estabilidade da rede, fornecendo, por exemplo, né, resposta rápida de frequência, peak shaving e serviços anciliares, ao mesmo tempo, né, que ele abre fluxos de receitas aprimorados e diversificados, seja através de arbitragem de energia, mercado de capacidade ou serviços de rede, né, transformando em um armazenamento de um ativo inicialmente, né, propenso a riscos, mas na verdade um facilitador estratégico, né, e lucrativo de um sistema de energia mais resiliente. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, né? O nosso objetivo é discutir as melhores práticas e as estratégias para um ROI máximo em usinas híbridas BESS, para que você possa evitar armadilhas comuns, né? Agora o Alejandro vai continuar discutindo aspectos de dimensionamento, né, de projeto, e eu retorno daqui a pouco para discutir um pouco mais sobre a operação. É isso mesmo. Depois da introdução que o Lucas deu sobre o que é um BES, a gente lançou uma enquete para saber como nossos clientes e como as pessoas que estão atendendo agora o webinar estão no projeto. A gente gostaria de saber se vocês estão na parte de desenvolvimento, construção ou finalmente em uma operação desse tipo de ativos. E agora, como o Lucas disse, as decisões que a gente pegue no começo da projeção da usina fotovoltaica, a gente vai ter todas as consequências dessas decisões que a gente pegue na projeção vão ter consequências entre 25 e 40 anos do ciclo da vida desse tipo de projetos. Então, os primeiros 24 meses, onde a gente vai fazer uma pré-viabilidade, estudos de viabilidade, planejamento, financiamento e contratação, essas decisões que a gente pegue aqui vão durar mais de 25, 40 anos, que são a vida útil desses tipos de ativos. Então, se a gente pega as melhores decisões técnicas e financeiras no começo do estudo do projeto, isso vai durar mais de 25 anos. Então, a gente não pode pegar decisões somente baseadas no CAPEX, tentando de poupar uma grana. Essas decisões vão durar mais de 25 anos. Então, primeiro, que essas decisões devem ser baseadas no objetivo. O que eu quero com minha planta, minha usina fotovoltaica mais vezes? O qual é o meu objetivo inicialmente dela? Eu quero fazer uma arbitragem energética, é dizer, eu quero comprar mais barato energia e vender mais caro para a rede, ou quero que sirva como regulação de frequência, como serviços auxiliares para a rede, ou quero fazer um corte de pico do, 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 da produção de energia ou do consumo. Ou finalmente eu quero extrair o maior valor da minha usina fotovoltaica, recuperação de curtailment. Dependendo do que eu quero com minha usina fotovoltaica, mais vez, a gente vai ter uma fonte de receitas, de onde meu modelo financeiro e modelo de negócios vai estar mais alinhado. Dependendo de meu objetivo, a gente vai ter diferentes tipos de infraestruturas. Geralmente, a gente tem dois tipos de infraestrutura: a complemento DC, ou corrente direta, ou complemento de corrente alterna. Dependendo da receita que a gente escolheu na primeira sessão, na anterior, a gente pode escolher qual infraestrutura é mais adequada para a minha estratégia. Não é dizer qual é melhor do que a outra, somente são diferentes. Então, a gente tem um complemento de corrente direta, que geralmente é muito mais simples do que acoplamento em corrente alterna. Por quê? Porque aqui a gente tem um inversor central. O inversor central é o mesmo que faz a carrega das baterias. Mas no acoplamento AC, a gente tem um inversor carregador adicional. Isso também
significa mais CAPEX, mais inversão inicial. E mais, um pouco mais de complexidade, menor eficiência, mas também tem mais flexibilidade. Pode ter outras fontes de receita que não tem acoplamento de corrente direta. Então, a gente vai ver as diferenças nessa tabela. E não é dizer que acoplamento DC ou acoplamento AC, qual é melhor do que a outra. Não, as duas estão ótimas. Depende de onde eu quero extrair meu fluxo de valor, de onde eu quero obter minhas fontes de receita. Se o que eu quero, ou minha legislação no Brasil me permite fazer, por exemplo, arbitragem energética, ou fazer redução de picos, tarifas de demanda, o que seria mais forte, a gente falaria de acoplamento AC. Mas se eu quero extrair o maior valor da minha usina fotovoltaica, é dizer, obter diminuição de curtailment, diminuição de cortes, diminuição de pico, a gente pode fazer, utilizar melhor um acoplamento de corrente direta, de DC. Por quê? Porque ao ter as baterias no lado da usina fotovoltaica, a gente pode diminuir, de algum jeito, o curtailment, o clipping dos inversores, o curtailment da rede, e a eficiência é maior, geralmente. Mas se eu quero fazer arbitragem energética, eu quero fazer regulação de frequência, servir de backup para grid, para rede, então a gente poderia usar um AC coupling, ou acoplamento AC. Então, não é tipo dizer qual é melhor uma do que a outra, é dizer, dependendo do meu modelo de negócio, dependendo do que a legislação no meu país me permite, eu vou escolher algum tipo de arquitetura ou infraestrutura. Agora bem, como a rede Power vai te ajudar a fazer as melhores decisões? Então, a gente fez um caso de estudo localizado em Kent, UK, Reino Unido, onde a gente tem uma potência, uma usina de 315 megawatts, 385 megawatts pico, e a gente também tem um BES aproximadamente dos 50% da capacidade e duas horas de decisão. Então, como nosso caso de estudo, a gente vai ver como a Rated Power te ajuda ver as diferenças entre acoplamento DC a AC, diferenças técnicas e diferenças no retorno do investimento e todos os indicadores financeiros. E, finalmente, com a ajuda de Rated Power, você pode comparar e decidir qual é o design final, dependendo das duas. Então, a gente vai passar para a ferramenta Rated Power e ter em conta que só tem um propósito acadêmico, não significa que os dados que a gente vai compartilhar agora são o verdadeiro rendimento da planta, da usina. Vou sair aqui um momentinho e faço, novamente, esta é a ferramenta de Rated Power. O Rated Power é um software na nuvem que permite fazer usinas solares a grande escala, desde 1 megawatt até 5 gigawatts, mais ou menos. Então, e somente com um clique, você vai obter todos os resultados, não somente resultados de potência, energia, financeiros, energia da bateria, toda essa informação, sino também você vai obter relatórios do design, modelos de fluxos de potências, planilhas, resultados de produção de energia, planos, diagramas unifilares, toda essa informação somente com um clique. E você não só vai obter o arquivo em plano, também pode ter editável. Então, o que permite a Rated Power? Com muito pouca informação, somente precisa o polígono, a linha poligonal, e com isso a gente pode projetar uma usina. Então, neste caso, como a gente falou,
tem uma potência nominal de 315 megawatts, potência pico de 375, e as baterias de 150 megawatts, e com 2 horas de fornecimento. E aqui na Rated Power você pode fazer trocas na localização, o tipo de equipamento, módulo fotovoltaico, configurar como vai o layout, as distâncias, definir distâncias, usar o módulo de topografia, definir limites, a terraplanagem, definir o ponto de conexão, os cabos que a gente vai utilizar em cada parte, na meia voltagem, na baixa voltagem, como a base, as ruas de fornecimento da base, quanto tempo da base a gente tem. A gente já tem preparado para essa ocasião esse coupling. Neste caso, a gente vê esse coupling, onde as baterias e o PCC, o sistema de conversão de energia, se encontram fora do sistema fotovoltaico, e não tem esse coupling ou conexão direta, como as baterias se encontram ao lado dos inversores e das plantas centrais. Além disso, pode ter diferentes tipos de vista. Em visão geral, você pode ver onde se encontram os cabos de meia, onde se encontram os cabos de baixa, os grupos de baixa tensão. E, além disso, você pode ter uma visão geral 3D ou 3D da planta fotovoltaica. Toda essa informação o permite ter ferramentas comparativas. Agora, aqui, a gente já fez a comparação, onde compara um DC coupling com um AC coupling, um complemento AC com um complemento DC. E a Rated Power, em questão de minutos, pode obter os dois desenhos, os dois desenvolvimentos, pode obter produção específica da energia, quanto é a energia que produz cada um, quais são as perdas relacionadas à energia. Toda essa informação técnica está traduzida em informação financeira. A gente pode ter o CAPEX, o preço total da usina fotovoltaica mais BES, um LCOE, um ROI, toda essa informação com muito pouca com muito pouco insight ou com pouco inputs que a gente dá para o programa. Então, permite tomar uma decisão baseada em dados, tanto técnicos como financeiros. Agora, o Lucas vai ensinar como a Delphos vai ajudar na parte mais longa do projeto, que é a operação e manutenção. Perfeito, Alejandro, muito obrigado. Acho que foi bem interessante a apresentação, né? Como nós vimos na enquete, muito do público, né? A gente está se familiarizando, né? É novo aí para projetos, né? Híbridos com base, então toda essa etapa, né? De comparativa, né? Do projeto, a avaliação financeira certamente é algo que tem sido muito importante para eles, né? Devem estar caminhando para essa fase, então acredito que a ferramenta e os insights, né, que foram compartilhados aí foram bem interessantes. Bom, agora nós vamos discutir um pouco da operação, né, que é o período mais longo na vida útil do ativo, representa ali cerca, né, de 25 a 40 anos, então é até desnecessário, né, dizer que é isso, né, que o torna tão importante. Como o Alejandro demonstrou, quando feito corretamente, né, adicionar um BESS a uma usina fotovoltaica pode aumentar o potencial do projeto, né. No entanto, isso também pode dobrar a complexidade da operação, né. Se você opera um sistema híbrido como uma usina standalone, você pode, né, estar deixando aí dinheiro na mesa. No slide seguinte, né, nós temos exatamente, né, que em uma usina standalone você rastreia, usualmente, né, se ela está produzindo. Em fotovoltaico mais BESS, você tem que também observar como que ela está se comportando, né? O performance ratio padrão, ele não vai ser suficiente, né? Você precisará prestar atenção a mais KPIs, né? E aqui nós selecionamos os mais importantes, né, no slide seguinte, iniciando com o State of Health,
ou estado de saúde, né, que indica a vida útil, né, e a capacidade restante da bateria, que representa, né, qual a porcentagem da capacidade de energia original ainda pode ser entregue, né? Então, por que que esse KPI é importante? Ele é um indicador-chave para a vida útil e a conformidade com a garantia. Um estado de saúde em declínio, ele indica degradação e ajuda você tanto a planejar a manutenção, como o aumento de capacidade, ou até mesmo a substituição, né? Antes que isso impacte a operação. Nós também temos a eficiência de ida e volta, o RTE, que mede a eficiência com que o BES converte a energia de carga em energia de descarga. Ele é essencialmente, né, a porcentagem de energia de saída em relação à energia de entrada. Então, por exemplo, né, se você tem um carregamento de 100 megawatt-hora e faz um descarregamento de 90 megawatt-hora, então você teria um RTE de 90%, né? Então ele é importante porque quanto mais alto, né, este valor, ele indica que você tem menores perdas. E aí você tem naturalmente, né, quedas neste indicador, pode estar revelando ali problemas de eficiência ou de degradação dos componentes. Também o Energy Throughput, ou a energia processada, que rastreia a quantidade total de energia processada, né, pela bateria ao longo do tempo. Então, se eu tenho um sistema de 10 megawatt-hora, e aí houve um carregamento, um descarregamento total de 100 megawatt-hora em um mês, então essa energia processada, né, é 10 vezes a capacidade. Então, ao passo de que quanto maior esse indicador, em geral, você tem uma correlação com a maior receita, também pode, né, estar correlacionado com o envelhecimento mais rápido. Então, é sempre importante estar atento a esse indicador, né, para ter ali um balanço correto, né, do quanto que você está extraindo de valor, mas também, obviamente, do quanto que você está desgastando o seu sistema. Temos também os ciclos completos equivalentes, que normalizam os ciclos parciais de carga e descarga em ciclos completos, né? Por exemplo, se há um carregamento de 50% para 100% e depois novamente um descarregamento retornando para 50%, isto seria um meio ciclo, né? Completo equivalente. Então essa métrica ela é importante porque na realidade, né, da operação é muito comum, né, ciclos parciais, né, de carga e de descarga. Então é importante essa normalização para ter a equivalência, né, do quanto de ciclos completos está sendo a operação. Energia de curtailment evitada, aqui, né, você vai medir quanto de energia que você salvou durante restrições na rede. Obviamente, quanto maior, melhor. Mas, claro, é um KPI que é mais relevante, né, para sistemas acoplados em CC, como o Alejandro demonstrou, né? Se é isso o seu objetivo de operação, então, naturalmente, esse KPI vai ser mais relevante. E receitas por ciclo, né, que mede quanto de receita que o BAS gera, normalizado também pelos ciclos de carga e descarga. Como o Alejandro mencionou antes, o tipo de conexão, né, ele está diretamente relacionado a como você pretende operar. Então, esse KPI financeiro, ele ajuda a responder se exatamente essa operação está adequada, ou se eventualmente, né, você está ali operando, né, de forma a ganhar centavos, né, em arbitragem de energia, por exemplo, mas perdendo muito dinheiro em degradação. Então, é um indicador que vai exatamente ajudar a ponderar se os ciclos, né, que estão sendo empregados na bateria estão de fato se revertindo em receita. Além disso, é essencial garantir a segurança do BES, né, monitorando continuamente dados e KPIs relacionados à segurança. O rastreamento de registros, né, de falhas, alarmes e métricas de condição operacional, ele permite não só a detecção precoce, né, de comportamento anormal, mas também de riscos potenciais. E essa abordagem orientada por dados, ela suporta tanto a otimização de desempenho, né, como ajuda a garantir um sólido ROI. E aí, para isso, nós destacamos duas ferramentas muito importantes, né, o rastreador digital de garantia, que é um documento dinâmico, um dashboard que registre, né, cada vez que o sistema exceder limites importantes, como temperatura, umidade ou limites de energia, e isso é importante porque são indicadores, né, que você não pode acompanhar mensalmente, né, ficar dependente ali de verificações periódicas. Na verdade, o mais importante é ter uma verificação contínua, né? Você precisa estar ciente de riscos potenciais e de um comportamento anormal assim que eles surgirem. Além também do registro de ocorrências, né? Um registro automatizado de anomalias térmicas, anomalias de tensão, outras falhas operacionais que permitam, né, depois análises avançadas em cima destes dados. Isso permite, né, como eu citei agora há pouco,
a identificação precoce, né, de um mau funcionamento, e suporta também a análise de causa raiz. Então, o registro, né, destes comportamentos também é muito importante. E aí, nesse sentido, nós trouxemos aqui um caso de estudo, né, do rastreador digital de garantia, que é um exemplo, né, um dashboard que funciona muito bem para apresentar KPIs não só como disponibilidade, né, estado de carga, que são KPIs mais típicos, mas também rastreando continuamente condições que realmente importam para conformidade com a garantia, né? Temperatura ambiente, umidade, ciclo de energia, limites operacionais. Então, toda vez, né, que o BES ele exceder um limiar definido, né, seja um pico de temperatura, uma umidade anormal, ou ciclos indevidos de carga e descarga, isso é automaticamente registrado e feito, né, todo um log completo, contextualizando também com eventos e alarmes. Aí, com o tempo, isso cria um histórico claro e auditável, né, que liga as condições operacionais a testes de desempenho, né, falhas e também indicadores de degradação. Em vez de debater, né, meses depois se uma condição de garantia ela foi violada ou não, você tem evidências objetivas e centralizadas em tempo real. E é isso que torna, né, um rastreador digital de garantia tão poderoso. Ele protege o proprietário do ativo, ele apoia discussões, né, com times de OIM e também transforma os dados em responsabilidades, né, no lugar de meras suposições. Bom, agora que nós discutimos um pouco, né, quais os KPIs aí que realmente importam, a próxima pergunta seria, né, como usá-los de forma eficaz. É aqui que nós vamos comentar um pouco sobre centralização de dados, né? Centralização de dados, ela nesse momento se torna inegociável, né? Você não pode simplesmente assim, gerenciar 10 plantas híbridas com 10 portais diferentes, 10 credenciais, modelos de dados diferentes, atualizações desses dados em frequências diferentes, né? Porque dados fragmentados, eles podem acabar ocultando problemas. Pequenas perdas de eficiência ou alarmes recorrentes, que por vezes, né, podem parecer insignificantes quando você olha isoladamente, mas em conjunto eles são o que silenciosamente, né, podem corroer o ROI. Então, a centralização coloca tudo em um único lugar, com uma única fonte de verdade, tornando os padrões visíveis, né? Permitindo exatamente que você derive ações a partir disso. E aí, sobre essa fundação, né, são que ferramentas e insights orientados por dados vão realmente transformar, né, o monitoramento em otimização porque a centralização, né, que vai permitir análises, benchmarks entre plantas, alertas antecipados e insights automatizados, né, que permitam ações reais em cima do que efetivamente está acontecendo nas plantas. Então, em vez de reagir, né, ou a alarmes ou relatórios mensais, os operadores eles podem antecipar problemas, validar estratégias operacionais e alinhar o desempenho técnico também com os objetivos comerciais, né, claro. E aí, para fechar esse ciclo, né, nós temos que estes dados eles também podem ser alavancados para além da saúde do ativo, né, mas também na estratégia de mercado. Um ótimo exemplo, esta é uma ferramenta na otimizadora de participação de mercado, que nós trouxemos aqui também para mencionar, que mostra como os dados operacionais centralizados, né, e de alta qualidade, eles podem ser traduzidos em decisões de despacho mais inteligentes, né, também estratégias aprimoradas para geração de receita. Essa ferramenta ela utiliza a produção solar prevista e o preço da energia no dia seguinte, né, no day ahead, para otimizar a estratégia de lance automático, né, do autobidder. Então, nessa ferramenta você pode verificar o aumento da receita, né, o perfil do autobidder, a estratégia de despacho da bateria e também acompanhar, claro, a evolução da carga e da descarga. Eventuais estratégias, né, da companhia, elas são implementadas como condições de contorno, né? Então, se o sistema tiver restrições, como por exemplo, né, um estado de carga mínimo ao início ou ao final do dia, isso vai ser levado em consideração, além, claro, das características físicas do sistema, né? Taxa máxima de descarga, eficiências. Então, a estratégia apresentada pela ferramenta, ela é de fato viável e ela é realista, né? Então, assim, quando os dados eles são centralizados e os insights eles são incorporados, né, no fluxo de trabalho, a operação, né, passa de uma gestão reativa para, de fato, uma criação de valor proativo. É claro que esse case, né, ele foi derivado de um mercado mais consolidado, mas é uma ferramenta, né, que pode ser bastante útil, né, no futuro, em que estratégias, né, como essa sejam necessárias também aqui no mercado brasileiro, por exemplo. Tá? E aí, para concluir, nós não podemos esquecer também da qualidade dos dados. Né? A qualidade dos dados é a fundação
né, para KPIs significativos, né, métricas confiáveis e uma gestão, né, centralizada e eficaz. Sem dados consistentes e confiáveis, né, os dashboards, os alertas, eles vão perder o seu valor, né, e podem até levar a decisões operacionais incorretas, né. Um exemplo bem simples, né, mas você pode ter, por exemplo, se a leitura, né, do estado de carga ela estiver errada em 5%, o BES pode tentar descarregar, né, uma bateria vazia e causar um trip do sistema. Então, por esse motivo, né, verificações automatizadas e robustas, dos dados, elas são essenciais para detectar continuamente sensores com defeitos, sinais ausentes, valores anômalos, garantindo, né, que todas as análises e as decisões elas sejam construídas em dados sólidos e confiáveis. Além disso, também é importante, né, ter sensoriamento e medições redundantes. A implantação de sensores de backup, medidores paralelos ou mesmo cálculos paralelos, né, que repliquem dados medidos, eles são muito importantes para uma validação cruzada, né, de toda a cadeia de produção energética para garantir, né, que você detecte, né, dispositivos com defeito de forma precoce e garanta a integridade dos dados. Tá? Bom, agora como conclusão, né, nós vamos compartilhar algumas estratégias mais focadas, né, efetivamente na maximização do ROI. O Alejandro vai iniciar, né, com algumas estratégias mais focadas na etapa de projeto. Eu retorno daqui a pouco também para compartilhar um pouco a parte de operação. É isso mesmo, Lucas. Como a gente já falou, a gente tem duas etapas importantes. Na fase do design, a gente pega as decisões entre os 12 e 24 meses primeiros, que vão afetar os próximos 25 e 40 anos da operação e manutenção dos ativos. E como a gente já viu, o BES não é somente baterias, é um ativo que a gente tem fazer management, deve fazer toda decisão que a gente pegue na operação vai afetar na vida útil do meu ativo. Então, a gente sabe que cada ciclo do meu BES custa bastante, porque são ativos que têm preços elevados, e desde o design a gente vai ver, resumir como a rede Power vai te ajudar a tomar essas decisões. Então, primeiro, como a gente já falou, a gente tem que fazer ou ter claro qual é a minha estratégia ou qual é o meu modelo de negócio, de onde vou obter as receitas para o meu projeto. A gente prefere fazer uma arbitragem de energia, ou minha legislação me permite ter um cargo por regulação de frequência, por dar estabilidade à rede. Toda essa informação a gente tem que ter em conta para escolher qual é o meu tipo de infraestrutura mais é, é, a melhor para as fontes de receita que eu vou escolher. Então, a gente pode escolher esse acoplamento DC, dado o caso que a gente quer mais flexibilidade do que DC, ou acoplamento DC quando eu quero extrair o maior valor da minha usina fotovoltaica. Quando eu escolho, depois de escolher o tipo de infraestrutura, a gente tem que ter em conta que, dependendo da estrutura, também vai impactar o tipo de operação e manutenção. Normalmente, o acoplamento AC é mais caro do que o acoplamento DC e tem maior complexidade na infraestrutura e também na operação e na manutenção. Depois disso, ter em conta como a ração DC-AC vai ter impacto nos meus indicadores técnicos e financeiros. Eu quero instalar mais painéis e ter um pouco de clipping ou um pouco de curtailment, mas vai ser um pouquinho mais barato meu sistema. Toda essa informação pode ser comparada na ferramenta Rated Power. E depois de refletir qual são meus indicadores principais, por exemplo, a razão de CAC, que tipo de infraestrutura a gente vai utilizar, se a gente vai ter clipping ou não, a gente deve refletir sobre a operação real. A Rated Power te permite saber quantos números de ciclos você vai ter com o seu sistema atual.
E dependendo dos inputs que você der para a ferramenta, você pode determinar qual é a vida útil dos seus ativos. Sim, tendo em conta todas as regras da legislação do mercado. No meu mercado, me permitem fazer arbitragem da energia ou não. Eh, Você vai ser recompensado por dar estabilidade à rede ou não. Toda essa informação tem que ser tida em conta, tendo relação que cada ciclo custa e os ativos do BES são de valor elevado. Então, toda essa informação tem que ser alinhada para que depois a gente possa entrar em operação e manutenção. Perfeito. Bom, do lado da operação, né, nós podemos citar aí uma espécie de to-do, né, to-do list muito importante. Em primeiro lugar, né, ter atenção, né, com o contrato de OEM, então ele inclui, né, os KPIs que nós mencionamos, né, KPIs relevantes como estado de carga, eficiência de volta, ou ele está apenas aí baseado, né, em disponibilidade. Então essa atenção, né, quando chegarem, né, na fase de operação dos contratos de OEM, exatamente incluir KPIs que sejam realmente relevantes. Além disso, digitalizar a garantia, né, não ficar dependendo de PDFs mensais, mas na verdade, né, ter os limites, né, as verificações em sistemas de monitoração contínua, porque de fato, né, são verificações que precisam ser feitas continuamente. Além disso, centralização dos dados, né, é uma pergunta importante, né? Você tem uma única fonte de verdade, né, que consolida todos os dados operacionais, os dados de desempenho, né, dados críticos também para a garantia, ou eles estão espalhados por vários sistemas. Esse é um desafio que eventualmente pode surgir, então é importante, né, se perguntar se há esta centralização. Além disso, no que nós comentamos na qualidade dos dados, né, ter ferramentas, né, para detectar automaticamente problemas de qualidade, ter também um bom sensoriamento, né, sensores de backup em número suficiente, e se perguntar, né, se eventualmente isso pode ser melhorado. E aí, por fim, a gente também cita, né, manter o nosso playbook, né, de KPIs por perto, uma referência, né, muito abrangente de KPIs, né, que explica o que cada métrica significa, por que ela é importante e como ela pode guiar, né, melhores decisões operacionais e financeiras, tá? Se você quiser, né, ter acesso, né, a esse material, também conversar, né, com qualquer um dos nossos especialistas, né, sobre esses temas, né, que nós discutimos, você pode acessar o QR Code, né, que está no slide seguinte. Transicionar. Pronto, perfeito. Você pode escanear o QR Code, né, ter acesso a esse nosso playbook de KPIs e também agendar um momento, né, com qualquer um dos nossos especialistas para discutir qualquer um desses temas que nós abordamos aqui. Agora acho que nós vamos entrar na sessão de Q&A. Se vocês tiverem perguntas, né, fiquem à vontade para mandar no chat, nós vamos respondendo, né, à medida que for possível. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. A gente está esperando quais perguntas têm vocês para a gente responder. Você quer iniciar, Alejandro? Acho que tem um aqui. É, um momentinho, se você quiser, pode iniciar, porque eu não vejo as perguntas. Vai, começa. Ah, tá, eu posso ler, eu acho que essa aqui é interessante para iniciar, porque eu acho que aborda bem as duas etapas, né? É uma pergunta do Henrique Cruz, obrigado, Henrique. Quais barreiras, né, e pontos negativos, né, nós teremos que enfrentar com o sistema híbrido? Ok. Desde o lado do design, os ativos com base são muito mais complexos que um ativo somente uma usina fotovoltaica. Primeiro que tudo, precisam mais de CAPEX, precisam mais ou menos o dobro ou 3 vezes o valor inicial do CAPEX. Então, do lado financeiro, bem mais difícil ter esse tipo de desenhar esse tipo de ativos. Além disso, no lado de restrições da rede, a gente já não só vai ter um ativo, senão também na flexibilidade do base. Isso
cria novas restrições da rede, diferença de PF ou Power Factor, tudo isso vai ter que ter em conta para as novas restrições da rede, como esses novos sistemas. Então, do lado do design, é muito mais complexo fazer a projeção desses tipos de ativos. E você, Lucas, o que você acha do lado da operação? Seguindo nessa linha da complexidade, né, naturalmente a operação ela vai se tornar mais complexa, dado que são ativos a mais a serem monitorados, né, que vão ter uma natureza também um pouco distinta, né? Então, serão mais ativos que precisarão da atenção, mais variáveis a serem monitorados, então certamente este é um ponto, além, claro, né, sobretudo em um mercado que ainda está em desenvolvimento como o do Brasil, toda uma curva de aprendizado para a própria operação e manutenção, não é? Então, são ativos novos chegando aqui, por vezes as equipes, né, podem não ser ainda tão especializadas, então é algo que certamente no início, né, vai necessitar de uma adaptação. Mas, claro, naturalmente, né, como nós comentamos aqui, é, são pontos negativos que existem, né, mas também temos aí os pontos positivos, né, que vão trazer ganhos. E acho que o mais importante aqui da nossa sessão é exatamente, né, trazer luz a todos esses cenários e tentar definir aí diretrizes, né, ou insights, né, que possam ajudar a balancear todas essas questões. É isso mesmo. Tenho outra pergunta para você. Tem uma do Lucas Vilela. Como estão monitorando a degradação das baterias? Além disso, como isso está afetando o dimensionamento dos BES? Perfeito. Bom, no que diz respeito à degradação das baterias, né, há pelo menos duas abordagens possíveis, pelo menos que a Delphos tem aplicado. Uma, naturalmente, é monitorar a própria degradação informada pelo AMS ou pelo BMS. Então, esse é um valor que já, em geral, já vai ser reportado, né, ali pela gestão da bateria. Então, é um valor que precisa, né, ser monitorado e estar atento a ele. Mas algo que nós também aplicamos e que é muito relevante é exatamente o cálculo, né, da degradação, partindo de níveis inferiores, desde a célula, se houver um monitoramento claro né, desses componentes, até níveis superiores de integração, né, passando pelos racks, chegando mesmo até o nível completo do sistema. Então, esse é um cálculo que ele é em geral, né, mas pelo que nós temos observado, mais fidedigno, a degradação real do sistema. Então, ele dá suporte, né, a comparativos com o valor informado ali pelo BMS, vai suportar, né, discussões, eventuais discussões com fabricantes. Então, esse monitoramento duplo, né, eu diria que ele é importante exatamente nesse sentido. Você tanto está atento ao valor reportado, mas, claro, ter um cálculo paralelo, acho que em dado momento até citamos isso, né, na sessão de censuramento, né, cálculos paralelos que permitam confrontar valores e dar suporte a verificações mais detalhadas. Tá? Além disso, do lado do design, a gente tem, do lado do design, o que nossos clientes perguntam para a gente é qual, qual é o despacho e quantas horas são de despacho. Então, a gente tem umas curvas de degradação dos ativos, a gente tem o número de ciclos que tem cada ativo, mas geralmente essa é a informação que pede nossos clientes para dimensionar o sistema BES. E a gente, o que fazem nossos clientes, o que fazem nossos clientes normalmente é, tipo, sobredimensionar um pouco a capacidade do BES, tendo em conta que cada degradação, cada ciclo vai degradando nosso sistema BES. Então, tendo em conta essa informação, a gente faz o dimensionamento. A gente vai continuar com mais outra pergunta do Javier. Quais são as falhas mais comuns em sistemas BES integrados como Solar? É, o Lucas. É, Bom, falhas mais comuns, né, que nós temos observado em alguns sistemas que nós monitoramos, às vezes na própria gestão, né, da bateria ali, do EMS ou do BMS, como erro na estimativa, né, do estado de carga, ou às vezes de desbalanceamento das células, é um problema que nós poderíamos citar. Falhas térmicas, como por exemplo defeitos na ventilação, na verdade é algo que até sistemas fotovoltaicos na standalone possuem, né, os inversores, mas também nos sistemas com baterias
nós temos observado, e falhas de segurança ou na proteção, como, por exemplo, falha no sistema de proteção de incêndio ou falha de aterramento. Citaria que esses são os principais que nós temos observado, situações, né, que, naturalmente, né, seguindo as diretrizes, né, de manutenção dos fabricantes, situações que podem ser mitigadas. Obrigado, Lucas. E mais uma, tem uma pergunta para do lado do design. Quais barreiras e pontos negativos teremos que enfrentar como sistema híbrido? Além da complexidade do design, o CAPEX também maior do que um sistema normal, eu acho que a maior complexidade vai ser o final do ciclo de vida desses tipos de ativos. A gente, no mundo todo, estão criando um monte de baterias para carros elétricos, também para esse tipo de sistemas, e finalmente não tem um jeito certo de fazer a reciclagem desse tipo de ativos. Então, para mim, além da complexidade da operação e manutenção, que se você opera não muito bem esse tipo de ativos, a degradação vai ser muito maior, então a vida útil vai diminuir bastante. Do lado da operação, o que você acha, Lucas? Isso, os principais desafios, né, que a gente entende, acho que essa pergunta bem similar à primeira, né? Exatamente ali na operação, né, de sistemas cada vez mais complexos, que você também tem que observar, claro, a relação, né, entre o BESS e o fotovoltaico, sobretudo no que nós discutimos, né, dependendo de como você quer aplicar os fluxos de receita, como que é o seu objetivo, né, de operação, então também observar se isso está sendo devidamente atingido. Então, não só no que tange as falhas, eventuais subdesempenhos, mas também toda a característica de operação de despacho, são complexidades, né, que vão ser adicionadas. E é importante, né, ter atenção, porque eventualmente seu objetivo é mitigação de curtailment, por exemplo, mas na verdade a operação está caminhando mais em outro sentido. Então, é importante também se atentar a estes aspectos para além, né, de falhas e subdesempenhos. É isso mesmo. Muito obrigado por estarem conosco hoje. A gente vai responder o resto de perguntas por e-mail. E muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado a todos, até passamos um pouquinho dos minutos, né, mas acho que reforçou o interesse do pessoal. Até mais. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau, Lucas.